Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast, O Balanço da Vida. O meu nome é Leonor e vamos hoje estar a falar sobre a forma como algumas pessoas conseguem balançar a sua vida pessoal com o trabalho, tendo em conta um fator que tenho a certeza que muitos relacionam: filhos. Mais especificamente, como ter ou não ter filhos afeta ou não o balanço entre a vida privada e o trabalho. De facto, a definição de work-life balance está sempre a ser redefinida devido à constante mudança que se verifica no mundo do trabalho e o modo como cada um procura conciliar a sua vida profissional e pessoal. Podendo este ser diferente de indivíduo para indivíduo e até mesmo ser diferente no mesmo indivíduo, dependendo do período de ciclo de vida em que este se encontra. No entanto, achamos que a definição de Gallagher tem todas as componentes necessárias a ter em consideração, sendo esta o relacionamento entre o trabalho e os aspectos da vida do indivíduo, não relacionados ao trabalho, onde o alcançar satisfatório de um equilíbrio de trabalho e vida pessoal é normalmente compreendido como a restrição de um deles, para ter mais tempo para o outro. Na verdade, este tema começou a ser explorado após a Segunda Guerra Mundial, devido às mulheres terem que conciliar a sua vida doméstica e as responsabilidades que esta acarreta, e o trabalho, um aspecto novo, devido ao mesmo ser previamente só feito pelo marido. Devido a esta origem, a temática ainda é muito associada a mulheres casadas com filhos. No entanto, sabemos que nem todas as mulheres têm filhos, ou até mesmo parceiros, tendo o work-life balance que ter essas diferenças em consideração. Visto isto, queremos explorar como é que o conceito work-life balance pode ser semelhante ou constante entre mulheres casadas com filhos e mulheres solteiras sem filhos. Mas antes disso, queremos dizer aos nossos ouvintes porque é que vale a pena falar sobre esta temática. Se eu vos perguntasse e pedisse para levantar a mão se trabalham ou já trabalharam, muitos de vocês estariam com as mãos bem alto no ar. Provavelmente houve algumas pessoas que não levantaram a mão e para esses, se eu mudar a pergunta para se um familiar teu trabalha, aposto que já temos mais pessoas a juntar as suas mãos no ar. O mundo do trabalho afeta toda a gente, direta ou indiretamente. Sendo o próprio que fica muitas horas no trabalho, ou então temos alguém com quem somos próximos que fica horas no seu local de trabalho. Seja qual for o cenário, muitos de nós vemos os efeitos que longas horas de trabalho têm no ser humano e como existem casos de pessoas que se sentem consumidas pelo mesmo. Sendo relevante investirmos tempo para falar deste tópico e ouvir as experiências de outros para aprendermos formas como podemos melhorar as nossas situações de trabalho. É importante sabermos como balançar a nossa vida pessoal e do trabalho, saber desligar quando chegamos a casa ou tentar adaptar um horário, se possível, para ser compatível com a vida pessoal. No entanto, sabemos que é mais fácil dizer do que fazer. O mundo do trabalho ainda precisa de evoluir muito, mas já sabemos de muitas empresas que têm em consideração a individualidade dos seus trabalhadores, comparando com as empresas antigas, que ficam fixadas nos horários de trabalho das 5 às 9. Existe flexibilidade de horários onde, por exemplo, se começa 2 horas antes ou 2 horas depois do horário base, de começo às 9, que, desde que se compense depois ao acabar 2 horas antes ou depois do final do trabalho base das 5 da tarde. Também existem empresas que aderiram muito ao trabalho remoto devido ao Covid-19, que depois se prolongou até aos dias de hoje pós-pandemia, onde os trabalhadores podem trabalhar a partir de casa. Estas adaptações dependem muito do tipo de trabalho que cada um tem. No entanto, achamos pertinente todos os ouvintes saberem estas medidas, pois podem inspirar uma adaptação no local de trabalho dos mesmos, tendo em conta as especificidades da empresa de cada um. Como disse antes, este episódio do Balanço da Vida vai focar mais em como pessoas em situações familiares diferentes enfrentam o balanço da vida pessoal e do trabalho. Sendo assim, vamos ouvir as experiências de alguém casado com filhos e de alguém solteiro sem filhos. Queremos reforçar que as experiências de cada um são diferentes. Estamos meramente a partilhar experiências para consciencializar os nossos ouvintes de como cada indivíduo tem a sua experiência e maneiras diferentes de realizar o seu balanço de vida pessoal e de trabalho. Quando pensamos no tópico de balanço pessoal e de trabalho, pensamos logo na questão do horário. Como as horas que entramos e saímos afetam o mesmo. Podemos nos sentir restritos e sempre na mesma rotina. Mas será que ter um filho ou não afeta isto? Vamos começar por ouvir a rotina da nossa ouvinte casada com um filho. Começa cedo, às 6h30, depois é tratar da gestão da casa, não é? Meu filho,
preparar as coisas tanto para a escola dele como aqui para o trabalho. Deixo normalmente às 8 da manhã, venho de seguida para aqui, porque também não quero apanhar o trânsito da manhã. Depois tenho mesmo de sair sempre às 6, porque também, entretanto, ele está já no horário extra e tenho receio depois não chegar a tempo, portanto, é buscar lá às 6, 6h30 a passar, que é a hora que eu chego. Chego a casa às 7, 7 e tal, dar banho, fazer o jantar e deitá-lo. E a seguir eu acabo. Ao fim de semana é livre, a única rotina que temos é mesmo ao sábado de manhã, que ele tem a natação às 9 e pouco, e por isso é a única atividade que temos e o único horário mais restrito. Tudo o resto é pacífico. Então, assim, que ter o apoio dos meus pais, neste caso é os meus pais, pronto, que às quartas-feiras à tarde ele nunca tem aulas e, portanto, vou lá buscá-lo por volta das 11 e tal, e depois passam o resto da tarde com ele. Se não tivesse os meus pais, não sei muito bem como é que iria fazer, mas tinha que arranjar uma alternativa. A nossa ouvinte menciona uma rotina muito ocupada e que, embora a empresa tenha um ajuste de horário, a mesma relata necessitar de apoio familiar para o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, onde os avós ficam às tardes com as crianças e uma dificuldade de descanso da mesma durante a semana. Com isto, podemos concluir que muito da sua vida profissional é condicionada pelos horários e necessidade do filho. Por isso, a criação de serviços de apoio a crianças pode prestar apoio social aos pais, facilitando a gestão das rotinas diárias e cuidados dos seus filhos, através, por exemplo, da assistência infantil no local de trabalho ou fora do mesmo, pode ser uma política vantajosa para indivíduos em situações similares. Vamos então agora ouvir a rotina da nossa ouvinte sem filhos. Numa época calma, eu diria que a minha semana típica começa uma segunda-feira, em que eu trabalho média 9, 9h30 até às 7, 7h30, faço as minhas tarefas, saio daqui, vou para casa, passeio o meu cão, se tiver bom tempo, agora verão ótimo, vou à praia, aproveito, não consigo aproveitar. Se houver trabalho pendente, ainda tento tocar em alguma coisa antes do jantar, se não, janto em casa, com família, amigos, o que for, e depois, por volta das 11, eu quero estar na cama, porque eu preciso de dormir. Vamos a falar de uma época de trabalho de pico. Eu diria que a minha semana começa a segunda e acaba a segunda, não sei, mas em alturas de pico, por exemplo, nesta pré-pico, já começa a abrir o e-mail domingo ao final do dia, ver se tem alguma coisa pendente, tentar organizar um bocadinho a semana, tentar organizar um bocadinho horários. Uma coisa que não me esqueci de referir é que recentemente, pós-Covid, a Sanai voltou a abrir aqui o ginásio, portanto, eu a meio do dia, à hora do almoço, vou ao ginásio, faço pilates, também temos paddle e também vou ao ginásio, portanto, é uma parte importante aqui do equilíbrio, porque é uma coisa que eu não posso fazer ou não tenho tempo a fazer depois do trabalho, a partir das 6, 7, 8, e portanto, ocupo a minha hora de almoço, estou cá e é bom para espairecer, ocupo essa hora de almoço, limpar um bocadinho a cabeça. Mas quanto a fins de semana, se não estiver a trabalhar, depende se estou cá, se não estou, se estou cá pronto, com amigos, passear o cão, dormir, ficar no sofá, descansar, qualquer coisa, séries, portanto, eu diria bastante básico. Vemos que no caso deste ouvinte, a mesma consegue fazer muita coisa que quer, devido à flexibilidade de horário fornecida pela empresa. No entanto, também vemos uma abundância de trabalho em certas alturas do ano, onde o balanço de vida pessoal e trabalho já não é tão evidente. Vista esta realidade destas duas ouvintes, como é que este equilíbrio, ou falta do mesmo, pode ser modificado para ser o seu equilíbrio ideal? Vamos começar com o ouvinte solteiro sem filhos. O equilíbrio ideal era sermos nós a fazê-lo. Por exemplo, uma coisa que as empresas têm que ter consciência cada vez mais é que o modelo das 40 horas semanais e a fixação no local de trabalho já não é viável para gerações mais novas. E vai-se tornar muito difícil para as empresas atrair talento e reter talento se não forem capazes de ser flexíveis com os colaboradores e na autogestão do seu tempo. Por exemplo, nós aqui já temos direito a 2 dias de teletrabalho por semana, o que é muito bom porque tu consegues equilibrar as tuas tais responsabilidades fora do escritório com as tuas responsabilidades do escritório. Uma coisa que também me ajudaria mais a manter essa barreira era eu ser capaz de trabalhar nas horas em que eu sou mais produtiva. Por exemplo, eu sou mais produtiva à noite.
11 e as 3, eu faço mais do que das 9 às 6. Portanto, eu diria que se houvesse maior flexibilidade de horários, por exemplo, nós aqui temos que estar a trabalhar, se não estou em erro, entre as 10 e as 5, que é quando se marcam reuniões. Tens a flexibilidade de entrar até mais tarde, mas ser capaz de gerir o meu calendário e de ser capaz de gerir a minha agenda, o meu schedule diário, acho que eram coisas com as quais eu beneficiava muito. Para mim, cada vez menos faz sentido o modelo tipo dos anos 2000 e cada vez mais é preciso uma flexibilidade por parte das empresas para se adaptarem ao colaborador para que possam extrair o melhor dele. Conseguimos entender a necessidade de uma adaptação mais individual, do interesse de não focar nas horas trabalhadas, mas nos resultados que os indivíduos conseguem alcançar nestas situações de horários individualizados. No entanto, é importante salientar que este tipo de equilíbrio ideal é mais possível para empregos mais individuais do que de equipa ou produção em massa. No entanto, o ideal de valor na produtividade é transversal para todas as áreas. A nossa ouvinte casada com filhos tem visto este equilíbrio como ideal. O ideal era conseguir tipo, sair mais cedo. O ideal era ir buscar a hora que ele sai das aulas, por exemplo. Isso para mim, mas nesta idade que ele é mais pequeno, depois quando também crescem, isso se calhar já não se justifica, mas enquanto que é pequeno, o ideal era ele sair às 4h45, eu poder ir buscá-lo, aproveitar um bocadinho do final do dia e então depois seguir para a rotina da casa. Isso seria o mundo ideal. Neste testemunho, vemos a pertinência que é conseguir ter tempo para a própria e para o filho, uma adaptação de horário de trabalho ao horário do filho, para conseguir levar o filho à escola e a eventos do mesmo e também ter a possibilidade de cumprir os seus deveres empresariais. Conseguimos ver, através deste testemunho, que a esfera de trabalho e a esfera de família podem ser vistas como antagonistas, uma vez que se sobrepõem, a título de exemplo, na questão dos horários, o que enfatiza a dificuldade da conciliação do tempo com o filho, por exemplo, ter a possibilidade de levá-lo à escola sem que o trabalho fique prejudicado, criando um work-family conflict. Mas será que este equilíbrio é possível? Será que existe uma adaptação feita pelas empresas atualmente ou que estas conseguem no futuro atender às necessidades dos trabalhadores? Acho que por parte da empresa não requer um grande recurso. Financeiro eu diria que nenhum. A nível de força de trabalho, eu também diria que não. Acho que é mais uma questão de mindset, de perfil corporativo. Isto é, as pessoas que cá trabalham, a maior parte das pessoas que cá trabalham aqui há muito tempo e já estão habituadas a esta forma de funcionar. E talvez para elas seja mais difícil interiorizar esta questão dos 2 dias de trabalho e da maior flexibilidade, porque estão habituadas a trabalhar das 9 às 6. Portanto, eu diria que o único recurso que a empresa teria que investir para conseguir chegar a esse ideal seria de transformar o mindset dos colaboradores. Esta foi a ideia da nossa ouvinte solteira sem filhos. Vamos ouvir o que a nossa ouvinte casada com filhos tem para dizer. Isso a empresa até facilita, tem recursos, ou seja, nós temos um horário em que é flexível, tanto 2 horas para trás como 2 horas para a frente, que é uma forma que temos só que nos organizar com a chefia. Portanto, a empresa até facilita isso. A questão é que também não é assim tão... É viável, não sempre, porque podemos ter reuniões que não permitam fazer isso, mas de vez em quando até podia acontecer se não tivesse reuniões. Só que ele também, a escola abre às 8, também deixá-lo antes das 8 não faz sentido, sou eu que tenho que o levar. E portanto sou eu que vou buscar. Portanto, embora haja essa facilidade da empresa, eu também em termos de horário não consigo depois cumprir. Portanto, não é por falta de facilidade da empresa. Ambas as nossas ouvintes veem a pertinência de evolução por parte da empresa, dando mudanças realistas que poderão ser futuramente implementadas, tendo em consideração as individualidades do trabalhador. O equilíbrio de vida pessoal e trabalho ainda é hoje em dia muito relacionado a indivíduos que têm filhos e são casados, mas diversos estudos demonstram que existem diversas situações onde indivíduos sem filhos são prejudicados devido a terem mais liberdade. No entanto, conseguimos ver, por exemplo, através da rotina da nossa ouvinte sem filhos,
que a mesma ainda tem uma vida muito completa que necessita de tempo livre. Ponderamos então se a mesma sente uma comparação a ser feita com indivíduos em situações familiares distintas. A nossa ouvinte diz-nos assim: Não acho que de cá dentro ninguém trate ninguém de forma diferente por ser casado, ter filhos ou não. Acho sim que a questão da minha gestão de tempo pessoal se deve única e exclusivamente a mim. Eu não tenho um filho, portanto, eu não tenho que sair daqui todos os dias às 6 da tarde para o ir buscar ao colégio. Portanto, eu consigo fazer essa gestão de tempo de forma própria e individual, porque eu não tenho que me preocupar com outro ser. Nesse aspecto, se calhar beneficio um bocadinho mais do que algumas colegas, porque obviamente que elas têm essa responsabilidade. Num contexto profissional, também diria que sou beneficiada no sentido em que eu não estou a perder horas de convivência com o meu filho porque estou a trabalhar. Não estou a perder brincadeiras com o meu filho porque estou a trabalhar um fim de semana. Nesse caso, eu diria claramente, alguém, digamos, lado a lado, na mesma posição que eu, com a mesma função, com a mesma carga de trabalho, com tudo igual, pode ser prejudicado. A mesma questão foi colocada à nossa ouvinte casada com filhos onde a mesma diz: O facto também de ser mãe, de ter um filho, também foi uma opção pessoal, não é? Portanto, não sinto que tenha alguma vez prejudicado em lado nenhum por ser casada e por ter filhos. Obviamente, quando estava solteira, se calhar tinha uma outra disponibilidade de estar aqui mais tempo. Agora é mais difícil, mas por parte da empresa não há problema nenhum e percebem perfeitamente. Não tenho nada que me prejudique. E a beneficiar é quando me facilitam quando é necessário. Mas também sabem que uma pessoa dá sempre mais e corresponde sempre ao que é necessário. Ao falar com ambas as ouvintes, é possível ver que ambas as situações trazem benefícios e dificuldades, sendo importante existir respeito entre colaboradores das situações de cada um para haver um funcionamento positivo do equilíbrio entre a vida pessoal e do trabalho. Ao falarmos com as nossas duas ouvintes, entendemos também que existe um fator no equilíbrio de vida pessoal e de trabalho que é essencial ter em consideração: a geração. As necessidades que cada um têm são muito influenciadas não só pelas situações específicas de cada um, como também das gerações onde estes se enquadram. A geração X dá muita importância à interdependência e adaptação dentro das organizações, visto muito na nossa ouvinte, casada com filhos, onde a adaptação do horário é importante e existe um interesse no trabalho. A nossa ouvinte solteira, sem filhos, já se enquadra na geração Millennials, onde valorizam a flexibilidade e a segurança no trabalho para o desenvolvimento de uma carreira, algo que a nossa ouvinte exprime ao dizer: Nós vivemos numa sociedade que vive para trabalhar e eu acho que da minha geração para a vossa, cada vez mais esse mindset vem sendo diminuído. Portanto, nós vivemos para trabalhar, mas nós trabalhamos para viver. Este mindset depois traduz para o tópico que estamos a explorar hoje. Será que estas necessidades geracionais se refletem no work-life balance? Cada um tem a sua maneira de gerir o seu dia-a-dia, com limitações impostas pela empresa, mas também temos de ter em consideração que o ser humano também pode impor as suas próprias limitações. Os nossos testemunhos de hoje mostram quão diferentes as situações de cada trabalhador pode ser, como pessoas solteiras sem filhos e casados com filhos. Têm as suas dificuldades e benefícios, como as gerações onde estas se enquadram também influenciam o valor que as mesmas dão ao trabalho, como o mercado de trabalho se tem adaptado, saindo de um modelo tradicional, entrando numa perspectiva que se foca mais no indivíduo. É importante lembrarmos-nos que o ser humano não é uma máquina programada para trabalhar, somos indivíduos que podem trabalhar por um propósito e retirar dessas horas de trabalho comportamentos e valores que transcendem o local de trabalho. O equilíbrio entre a vida pessoal e do trabalho beneficia ambos. Ou seja, o trabalhador que se sente bem no trabalho reflete-se claramente em casa. E tu? Sentes que a tua vida pessoal e profissional tem o equilíbrio ideal? Acabamos este podcast com esta questão para refletirem. Tenham um bom dia e este foi mais um episódio do Balanço da Vida.